Boa tarde a todos, eu sou Johannes e estou aqui a convite da FIPAM para esse super projeto que é o FIPAM Digital, uma plataforma única no mercado com o objetivo de desenvolvimento profissional. Se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, podemos nos falar no chat. Eu estarei ao vivo no dia 16 de outubro, às 16 horas, para responder suas dúvidas. Caso você esteja vendo esse vídeo após o dia 16 de outubro, não se preocupe, vamos deixar os comentários liberados aqui no YouTube. Então, aproveite para fazer bastante network e aprender sempre. Vamos começar? Eu estou aqui com uma pessoa muito ilustre. Na verdade, se a gente comparasse com o mundo do futebol, eu diria que eu estou com o Neymar do futebol, ou então o Neymar, o Messi não, o Neymar do futebol. Então, assim, talvez seja um dos melhores jogadores de Salvador do mundo, é o Carlos Messi. Tudo bem, Carlos Messi? Tudo bem, Johannes, tudo bem. Bom, que lugar interessante que você está aí, o Maison du Levain, é isso? Maison du Levain. Maison du Levain é a casa de fermentação natural e é um lugar onde explicamos a história do pão, da fermentação natural, o presente e o futuro. E aqui temos uma coleção do país de distintas ou várias épocas no tempo. Uhum. Muito bom. Antes de contar a história do pão, conta um pouquinho sobre a sua história, Carlos, para a gente, como você começou na panificação e como o Levante encontrou. Esto es un poquito más complicado. Yo soy de formación, soy panadero pastelero aquí en la Bélgica. Yo he trabajado 6 años en una pastelería en Bruselas y después en 1994 empezó de trabajar para Puratos como asesor técnico. Empezó como padero de prueba en el laboratorio y después asesor técnico para Bélgica, después para viajar en el mundo y hoy desde 2008 soy responsable para el Center for Bread Flavor, que es este sitio donde tenemos la Maison du Levain, el centro y la biblioteca de fermentación natural. Y así, cuando yo empecé a trabajar para Puratos en 94, he descubierto la primera fermentación natural en mi vida y he hecho el primer pan de fermentación natural con una fermentación natural de San Francisco. Que legal. Então, é pouco tempo, né, Carlos? Porque a história da fermentação natural é muito, muito longa, né? E você foi encontrar há pouco tempo. Por que isso? Porque la fermentación natural empezó al menos 5.000 años atrás. Puede ser que es más, pero sabemos de los egipcios, ellos han documentado y han descrito que ellos conocían la fermentación natural. Y durante todos estos siglos, la gente que hace pan han utilizado granos. Pues me voy a girar la cámara. Wat kan ik dat hier doen? Omdraaien. Shit. Nee, ik ken dat. Maar wacht. Così sono pães hechos con granos distintos y este país no son hechos con fermentación natural, mas solamente cocidos sobre una... Perdemos um pouco a conexão. Pode repetir essa parte? Sí. Esos son país, son bizcochos, misturas de granos cocidos sobre una piedra caliente. Y después en la historia, los egipcios han descubierto fermentación natural y son ellos que son responsables para la manera
de hacer pan como hoy lo hacemos nosotros, cocido con fermentación y cocido en horno, son los egipcios que han empezado. Y son más o menos 250, 300 generaciones de paderos que han transmitido su conocimiento de maestro a aprendido, a maestro, a alumno, el conocimiento de hacer pan. Y el conocimiento se ha transmitido, ¿ok? Pero en la historia de la fermentación natural ocurre que un señor que vamos a ver, un señor que es el señor Louis Pasteur. Es este señor. Louis Pasteur ha descrito cómo hacer fermento biológico. Y eso es en 1854. Son 150 años atrás que los paderos tenían acceso al fermento biológico. Y eso ha permitido a paderos de hacer más pan en poco tiempo con mucha consistencia. Y muchos paderos han cambiado del proceso, han olvidado lo que es realmente hacer un pan con fermentación natural y han empezado a trabajar con fermento biológico. Pero hoy tenemos más conocimiento sobre la fermentación natural. Sabemos cómo mantener, tenemos la posibilidad de estudiar y la tecnología y todo el conocimiento científico permite a paderías de reintroducir fermentación natural en un pan, porque un pan hecho con... legal. Dime. Então, eu tenho uma pergunta, a história da fermentação natural é a mesma história do pão ou o pão sem o fermento natural já era chamado de pão também? Difícil de dizer. No, yo no tengo conocimiento, ¿ok? Un pan sin fermentación, como un flatbread, un pan árabe, ¿ok? Eso también es pan, pero pues es hecho sin fermentación, porque el crecimiento de un pan flat vengo del vapor que es producido al interior. Entonces, creo que también es pan, pero no el pan como hecho con fermentação. Legal. Então, pode ser que o pão tenha, então, muito mais tempo do que os 4.000, 5.000 anos que a gente acredita que tenha. Al menos 5.000 años. Puede ser que son 15.000 años, ¿ok? Pero prueba escrita de este pan y de fermentación son son los egipcios y, por ejemplo, el rey Hammurabi. El rey Hammurabi era el rey de Babilonia. Y él ha escrito en el documento el más antiguo en el mundo, en la ley. Se llama el Códice de Hammurabi, que bebidas fermentadas como cerveza no puede ser consumido en la calle. La gente debía consumir cerveza o bebidas fermentadas al interior, ¿ok? Y de esta época sabemos que la gente conocía fermentación. Y un pan o cerveza es casi lo mismo, ¿ok? Cerveja é pão líquido e pão é cerveja dura. Isso mesmo. Aqui no Brasil nós temos um ditado que fala que todo grão triste, em toda cerveja tem um grão triste por não ter virado um pão. Então isso cabe muito bem, né? Porque o trigo no pão ele é mais feliz do que o trigo na cerveja, eu acho. Cara, então a gente pode dizer que
o Louis Pasteur, então, foi o Steve Jobs, assim, da fermentação natural, porque ele conseguiu produzir fermento biológico e trazer uma praticidade, uma facilidade muito grande para o padeiro, porque para se fazer um pão, como a gente sabe, no Egito, talvez gastasse 16 horas, 14 horas para se fazer, né, um pão. E com essa invenção do Louis Pasteur, a gente conseguiu, então, reduzir esse tempo tão grande que muitos padeiros encontraram uma facilidade muito grande de trabalhar. Sí. Isso trouxe uma grande vantagem, que foi a rapidez. E o sabor, como é que ficou disso aí, Carlos? El ventaja del fermento biológico es de hacer pan muy rápido, ¿ok? De dar comida a la gente muy rápido. Pero a nivel de aroma, todos los pies que son hechos con fermento biológico tienen el mismo perfil, ¿ok? La fermentación natural permite de tener perfiles aromáticos que son muy distintos. Y además, un fermento biológico no tiene la capacidad de digerir, las proteínas, ¿ok? Son las bacterias lácticas que son capaces de digerir las proteínas y convertir las proteínas en aminoácidos para nuestro cuerpo. Entonces, un pan con fermento biológico está bom, pero un pan con fermentación natural es mucho mejor a nivel de digestión, digerir y aporte en nutrientes. Ah, muito legal. Então, a gente vê que a fermentação natural era o que existia durante muitos e muitos anos, foi só a fermentação natural. O Louis Pasteur trouxe toda essa praticidade, e aí agora a gente está voltando no passado, então. E por isso que a Puratos tem essa frase, né, que chama "O futuro dos pães está no seu passado". Aonde a gente buscou essas informações, Carlos, para a gente falar que o futuro dos pães está no seu passado? ¿Puedes repetir, Johannes? Posso? ¿Puedes repetir la Sim. pregunta? Por que a Puratos acredita que o futuro do pão está no seu passado? É uma frase de Annemarie Madal, que a Puratos trabalha muito em cima dela. Sí, porque durante toda esta historia son 250, 300 generaciones de paderos o gente que hace pan. Y siempre la gente o los paderos han utilizado nuevas técnicas, nuevos ingredientes para hacer pan. Por ejemplo, el uso de miel, aceite, azúcar para mejorar la suavidad o el mórbido de un pan, para mejorar la vida útil. Siempre es un desafío para el padero para hacer un producto mejor. Y hoy, utilizar todo este conocimiento de 250 generaciones y entender cuál es el influye de todos estos ingredientes distintos y cómo utilizar la naturaleza para mejorar la calidad del pan a través de fermentación natural, a través de otros ingredientes. Eso es porque creamos que el futuro del pan reside en su pasado, porque aprendemos del pasado para ser mejor en el futuro. Muito bom. E aí, então, a gente começou a ter até uma história muito legal também lá de Altamura, né? Que é um dos primeiros escritos, assim. Conta um pouco pra gente como que a gente descobriu o pão de Altamura, Carla. Então, o pão de Altamura já era descrito em um livro escrito por el poeta romano que se llama Horacio. Y en 37 antes del Cristo ya escribe en su libro que el pan de Apulia, de la región de Altamura, es el mejor pan en el Imperio
romano, ¿ok? No Império. Eso es una prueba que este pan ya era muy bueno. Y cuando vemos por qué este pan ya es muy bueno, es que es hecho con farina de trigo duro. Farina de trigo duro tiene mucho sabor, muchos minerales, absorbe más agua y permite de hacer buen pan. Como en la cocina, la mejor pasta es hecho con farina de trigo duro. El pan de Altamura es hecho con farina de trigo duro também. E fermentação natural. Ótimo. Carlos, você está exatamente aí agora no Maison du Levain, não é isso? É um lugar que fica em Saint-Vit, onde está conectado muito fortemente, que deve estar a poucos passos da nossa biblioteca da fermentação natural, que é um lugar único no mundo, e você cuida tanto do Maison du Levain, né, fazendo esse tour para que as pessoas possam conhecer como o Levain foi inventado, e depois a gente leva os nossos clientes. Você pode levar a gente, então, até a nossa biblioteca da fermentação natural? Ok, vamos a la biblioteca. Vai perder um pouquinho a conexão agora, porque ele está indo para a biblioteca. Então, entre o Museu do Levain e a biblioteca, não tem, a conexão da internet não é tão boa. Mas está bonito o dia, não está chovendo, né? Já choveu hoje, Carlos? Eso es el Center for Bread Flavor. Es el centro de fermentación de pan, de aroma de pan, o sabor de pan. Y vamos a lluvia en Bélgica hoy. Perdón. Agora sim. Aquí estamos. Agora sí. Que bom. Que Agora bonito sí, que esse estamos en la biblioteca. Carlos, por que a biblioteca da fermentação natural? Por que a biblioteca da fermentação natural foi criada? Né? Por que a gente tem a fermentação da biblioteca natural? Pode explicar para a gente? Sí, sí, sí. Porque una biblioteca. ¿Qué hacer en una biblioteca? En una biblioteca estudia, ¿ok? Y en esta biblioteca estudiamos fermentación natural, con el gran ventaja que estamos capaces de estudiar fermentación natural de todo el mundo. Hoy tenemos 128 masas o fermentación natural de 25 países, ¿ok? No existe en ningún otro lugar en el mundo. Y estudiar es importante para aprender del pasado. A través de los fermentos naturales, estamos capaces de ver cuáles son las farinas que son utilizadas, cuáles son las bacterias lácticas que son presentes, cuáles son los fermentos que son presentes, cuál es la historia. Y así colectamos historias y conocimiento para compartir y para mejorar la calidad del pan. Que legal. E tem qual a finalidade, então, é para estudar né, os diferentes fermentos, conhecer como os fermentos trabalham. Tem algum fim lucrativo? Assim, tem algum fim comercial a biblioteca da fermentação natural? ¿Puedes repetir porque estaba cortado? Tem uma finalidade comercial a biblioteca da fermentação natural? El objetivo o la biblioteca es es non-profit, decimos en inglés, sin objetivo lucrativo. Lucrativo, sin objetivo lucrativo, ¿ok? Es solo para estudiar, ¿ok? Los fermentos que son aquí
no son de nosotros, son todavía de la gente que nos han dado una muestra, ¿ok? Nosotros no somos propietarios, ¿ok? Tenemos 4 masas aquí que son de nosotros. La una, que es una masa que hemos comprado en 2003 en Altamura. La 89, la 43, que es una masa que es de 1989 de San Francisco. Tenemos una que es que es Vitus, que es una fermentación natural que al inicio yo hice algunos años atrás para escribir un libro, y tú sabes contar la historia de Vitus mejor que yo, Johannes. Y tenemos la masa 69, que es una masa de panettone de una empresa que Puratos ha comprado en 2015 en Italia para producir nosso fermentación natural de panettone. Pero que legal, todos los otros son aquí para... Caiu a ligação lá. Vamos tentar voltar. Bom, eu vou explicar para vocês, então, aqui o Vitus, como ele estava se referindo agorinha, é uma fermentação natural que veio de Bruxelas, que o Carl enviou para mim, aqui no Brasil, para que a gente fizesse essa jornada aqui no Brasil de conhecer a fermentação natural brasileira, né? E por isso que ela chama Em Busca da Fermentação Natural Brasileira. Para quê? Para que a gente pudesse adicionar ingredientes e elementos brasileiros dentro dessa fermentação natural, e aí ela fosse tomando, né, a cara do Brasil com esses ingredientes. Não só com os ingredientes, mas também com todas as histórias que estão em volta dela. O Vitus, em Bruxelas, é uma fermentação natural que já tinha viajado já para diferentes países da Europa, do leste europeu, e depois ela foi para os Estados Unidos, retornou para Bruxelas, e eles nos enviaram aqui para o Brasil a amostra do Vitus, e nós fizemos essa jornada. Nós passamos por 6 estados, né? E foi Rio de Janeiro, depois nós passamos por Cidade Ocidental, que fica em Goiás, né? Brasília, perto de Brasília. Nós fomos para Pernambuco, na cidade de Garaçu, que fica próximo a Recife. De lá nós fomos para o Paraná, que é lá na Foz do Iguaçu, né? Até visitamos as cataratas de Foz do Iguaçu, foi maravilhoso. E depois a gente foi para o sul, né? Para Caxias do Sul, onde a gente alimentou com fermento de batatinha, e por fim nós passamos em Jundiaí, aqui em São Paulo, onde a gente adicionou a uva de mesa, né, que Jundiaí é conhecido como de mesa. No Rio foi água de coco, em Goiás nós colocamos, na cidade ocidental nós colocamos o pequi, lá em Recife nós adicionamos água de coco, a cana-de-açúcar, que é parte da história do Brasil, né, a cana-de-açúcar era conhecido como o ouro do Brasil, né, pela riqueza que ela trazia, e depois de tudo isso, o Vitus vai voltar para as mãos do Carl também. Eu espero entregar o Vitus em breve para o Carl, para que ele possa fazer um estudo dele, e aqui a gente vai encontrar, nós encontramos a fermentação natural brasileira. E em breve a Puratos vai lançar uma fermentação natural que chama Zaira, porque todas as fermentações naturais que a Puratos tem nome de óperas, porque se a gente pegar a palavra sapore, a gente pode transformar ela em óperas, e aí nós temos Traviata, Aida, nós temos Rigoletto, e aqui no Brasil nós também temos uma ópera de 1840, inspirado com o nome Zaira, inspirado na ópera brasileira, né? Que tem um sabor bem frutado e ácido, é ideal para pães rústicos. Carl, vou voltar de novo pedindo para você, estava contando um pouquinho a história do Vitus aqui no Brasil, como ele chegou, como ele passeou por aqui. Obrigado por ter nos enviado o Vitus e ter proporcionado também adicionar esses elementos brasileiros. Muito obrigado.
Eu queria saber um pouco mais sobre as histórias aqui da biblioteca. Você tem algumas histórias assim, bem inusitadas ou que são importantes para a biblioteca da fermentação natural? Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos una fermentación natural de Grecia. Y en Grecia, este fermento es hecho con farina y agua, más agua que es contaminado con los microorganismos que son presentes sobre el basílico. En YouTube tengo un video para explicar toda la historia. Por ejemplo, este es una fermentación natural 72 de Brasil. No de Brasil, de México, de la ciudad de Guadalajara, y es una fermentación natural hecho con ovos, cerveja y limón, ¿ok? Después de... Que curioso isso, hein, Carlos? Como eles colocam ingredientes tão inusitados, né? Imaginar que é ovo cru mesmo, né? Que coloca ovo, cerveja, limão e sal também um pouquinho, né? E como isso não transforma numa contaminação de salmonelas? Porque a fermentação natural é uma coisa viva e crua. Eso es la maravilla de la fermentación natural, es que la naturaleza decide de matar a los patogénicos, ¿ok? En una fermentación natural el pH debe ser abajo de 4.2 de pH. Y durante la fermentación o la acidificación de para los bacterios lácticos, todo que es patogénico son matados. Y al final, cuando el fermentación natural es listo, es ok para ser utilizado. Los ovos, los salmonella u otras cosas que son patogénicos son matados. Por eso es fermentación, es muy bonito en toda la historia. Todas las cosas en nuestra vida que son buenas son hechos de fermentación natural. Cerveja, chocolate, vino, queso, mantequilla, todo es fermentado, ¿ok? En pan, la fermentación natural para hacer pan es una de las fermentaciones más complicadas, porque cuando se hace cerveja y después es basta. Vino igual, mantequilla igual, salsichas igual, pero en panadería la fermentación natural es cultivado puede ser cultivado por siglos, generaciones y generaciones que utilizan la misma fermentación natural. Por eso es complicado, porque las temperaturas, la humedad, las farinas cambian. Y por eso es muy difícil de mantener una fermentación natural que es estable durante el tiempo. Carlos, uma pergunta. Desde o princípio, né, da fermentação natural, a história da fermentação natural, até hoje, o que mudou? Muda muita coisa? A fermentação mudou muita... O que mudou na fermentação natural, assim? Esas son cosas que aquí en la biblioteca podemos estudiar, pero es importante de entender que una fermentación natural es como una ciudad, ¿ok? Sao Paulo, 500 años atrás, 200 años atrás, Sao Paulo era Sao Paulo. Y en 200 años o en 1000 años, Sao Paulo va a ser Sao Paulo, pero la gente que viven en Sao Paulo, cambian, ¿ok? En una fermentación natural es igual. Una fermentación natural es una fermentación natural de un lugar, de una persona, pero después de 5 años, 10 años, 100 años, las bacterias que son al interior han cambiado, ¿ok? Y puede ser que las familias que al inicio estaban dominantes y muy presentes, que después de 5 años o 10 años desaparecen y son reemplazados por otras. Eso es lo que ocurre en una fermentación natural.
como una ciudad. Familias que crecen, que disminuyen, que bajan, que suben. E também os ingredientes também podem sofrer essas alterações, né? Como a farinha de trigo, né? Sí, Não sei, talvez geneticamente. sí, O porque ambiente também, claro, né? la mayoría o el ingrediente que influye el máximo la vida en el fermento natural es la farina. La farina contiene mucho, mucho, mucho de bacterias lácticas y fermentos, y ellos son responsables para la vida, mayoritariamente, en la fermentação natural. Carla, e nos estudos que vocês fizeram aí, de todas as fermentações, existe algum tipo de farinha? Eu estou pensando mais em quem está nos assistindo e quer melhorar a sua fermentação natural. Existe alguma dica que você pode dar para as pessoas de algum tipo de farinha que é consumido? Farinha orgânica realmente é muito melhor para alimentar uma fermentação natural? Centeio, a farinha integral, a farinha branca. Conta um pouquinho para a gente como esses ingredientes estão relacionados à melhoria ou não, né, do pão. Da la lectura y de experiencia, sabemos que farina de centeo, farina integral son bons para fazer um fermento natural porque contienen muitos nutrimentos e muitos microorganismos para fazer. Pero es posible de fazer uma fermentação natural con farinha blanca, ¿ok? El único es pagar atención a que la farina no es tratado con bleaching agents, no sé cómo decir en portugués. Pesticida. Pesticidas o para otros ingredientes para dar conservantes, un color más blanca y todo eso, ¿ok? Una farina orgánica, es ok. De trigo, de centeo integral, no importa, ¿ok? Puede ser utilizado, todas las farinas pueden ser utilizadas. Carla, você falou de um fermento natural de gosmas, né? Lá ela fez um pão que eu assisti os filmes, até quero recomendar vocês que estão nos assistindo. O Carl Desmet tem uma The Sourdough Librarian, que é o Instagram dele. Ele tem um Instagram próprio, Carl Desmet, e também tem no YouTube vários vídeos mostrando as histórias dessas fermentações naturais. E tem uma específica que ela é de Cosmas, onde, né, o padre benze as pessoas com manjericão e aquela água é usada para fazer pães pelas mulheres. E eu queria perguntar, Carla, para você, esses elementos lúdicos, religiosos, eles têm uma diferença? A gente consegue enxergar ou estudar esses elementos culturais que são inseridos dentro da fermentação natural? Es difícil. Por eso debemos estudiar más fermentos para realmente entender. Pero es lógico, cuando utilizas un agua que es contaminado con microorganismos del basilicum, por ejemplo, estos microorganismos van a influir la vida. Hay muchas recetas aquí en Europa, en escuelas, dicen que cuando quieres hacer una fermentación natural, puedes utilizar una manzana. Apple, manzana. Maçã, isso, maçã. Maçã rallado, y eso aporta también acidez para bajar el pH más rápido, pero también microorganismos. También microorganismos para acelerar. Lo mismo con un líquido de pasas secas, raisins. Pasas, isso. Pasas, isso. Porque la crosta de pasas contiene mucho de microorganismos. Si hacemos una cultivación de este agua con pasas y después la mezclan a farina, introducimos más de microorganismos. Y así es posible de utilizar muchas cosas.
para fazer uma massa mãe. Por exemplo, tenho aqui uma massa mãe de Verona, em Itália, da 108. É uma massa É do mãe. Romeu e Julieta. É do Romeu e da Julieta. É uma fermentação natural da Romeu e Julieta. Ok? Sim, agora voltou. Ok. La 108 es una masa mãe de un amigo, Renato Bosco, que tiene un restaurante, una pizzería en Verona, y su masa mãe es hecho con mierda de vaca. ¿Mierda de vaca? Sim, cocô esterco de vaca ou cocô de vaca. Sí, y tiene lógica, porque la vaca y la cabra son los dos animales en el mundo que son capaces de digerir granos, ¿ok? Nuestro cuerpo no es capaz de digerir granos, ¿ok? Debemos convertir los granos en farina y después fermentar. Y en una masa madre, en una fermentación natural, las bacterias lácticas que provienen del estómago de la vaca, que son presentes en la mierda de la vaca, pueden ayudar a la fermentación natural de optimizar o tener una fermentación óptima para liberar todos los nutrientes que son presentes en los granos. Y así tenemos muchos ingredientes diferentes aquí que son utilizados. De México sabemos que es ovos, limão, cerveja, pero también tenemos con basilicum de Grecia, pero strawberry, fresas, manzana, mel, muchos ingredientes diferentes son utilizados para iniciar la fermentación natural. E fermentação natural brasileira? Nós temos 4 aí, né? Quais são os números dela, das brasileiras? Sí. Temos aqui, abaixo. Tá bonito, hein, cara? 85, não levo a saca. 85, 86, 87. Y después la 96, que es la Basilicata de São Paulo. Tenemos 4 de Brasil nesta época. 4. Ô, Carlos, a Basilicata é uma padaria que está aqui em São Paulo. Ela veio com os imigrantes italianos, né? Uma história muito bonita, até mesmo da panificação no Brasil, né? A importância dos imigrantes italianos no Brasil, trazendo o fermento de Cristo, né? Que a gente viu no vídeo do Vitus, mas também trazendo essa cultura de pão italiano, né? E, claro, a tradição portuguesa, que é muito forte aqui no Brasil de pães. E a história dessa fermentação natural é que eles fazem o pão italiano, né, que a gente chama aqui em São Paulo, a Basilicata tem 107 ou 108 anos de idade e eles usam esse fermento desde então. Então, é uma fermentação super antiga, assim, e é muito legal. E até uma pergunta, cara, que as pessoas fazem muito é a fermentação natural, quanto mais velha, ela modifica também a sua estrutura interna. Eu falo, os micro-organismos que estão ali dentro, eles também se canibalizam ou é melhor uma fermentação mais antiga ou uma fermentação mais nova para se fazer pão? Eso no tenemos la respuesta, ¿ok? Porque es difícil de decir. Lo que yo veo es, pero no tengo 100% de datos exactos de este, pero una fermentación natural de 100 años, 150 años, tiene una biodiversidad un poco más largo que masas que son hechas
el mes pasado o 3 meses atrás, tenemos una diversidad que es menor, ¿ok? Pero todo importa de cómo tratamos la fermentación natural. Es como si damos comida regularmente, la mantenemos a buenas temperaturas, la mantenemos sin mudar las condiciones, y todo eso es muy importante porque un fermentación natural es como un bebé, ¿ok? Si no pagas atención a un bebé no vas a ser feliz. Un fermentación natural es un poco igual, ¿eh? Es vida, ¿ok? Es algo que vive y que cambia durante el tiempo, ¿ok? Y que madura también. Es como un fermentación natural de un mes, es como un bebé, pero en 10 años es como un adolescente, ¿ok? En 20 años, 30 años, cambia. Pero es difícil de decir cuál es mejor para hacer pan. Debemos hacer más experimentos. Legal. Tem uma das experiências, você fazem muitas experiências aí. Tem uma experiência que é muito interessante, assim, muito diferente. Eu lembro que fizeram alguma coisa de DNA, do DNA. Você pode contar alguma dessas experiências, assim, para a gente? Sí, en 2017 hemos invitado 16 paderos de 15 países de venir, to come, para Reunir. hablar, para Isso, juntarse, para vir. para reunirse aquí en San Vit. Y antes de juntarse aquí, yo he mandado un bolsa de farina y una receta. Y todos los paderos han hecho una fermentación natural con mi farina, mi receta, mi protocolo. Y después hemos analizado todo fermentos natural para ver si encontramos diferentes y para ver si el padero de las manos o del cuerpo del padero, si hay microorganismos que son distintos presentes en el fermento natural, y no hemos visto que el padero tenga influencia sobre el fermento natural, pero hemos encontrado sobre las manos del padero microorganismos que normalmente no son presentes sobre el cuerpo humano. Entonces, no es el padero que influye el fermento natural, pero es el fermento natural que influye el padero. Esos son experimentos que estamos haciendo aquí. Que legal, não sabia isso. Então, praticamente a fermentação natural que cuida da gente, não é a gente que cuida da fermentação natural, né? Que legal. Carla, e como você imagina o futuro da fermentação natural? Como que vai ser daqui para frente? A gente viu que nessa pandemia, né, nesses momentos que nós passamos, as pessoas tomaram mais cuidado com o pão, estão fazendo muito pão em casa, e como, né, como as pessoas com esse nível agora de qualidade, enxergando até mesmo que faz pão, como você vê que as pessoas vão lidar com o pão daqui para frente, assim, para o futuro? Qual seria o futuro da fermentação natural? El futuro de fermentación natural es claro. El futuro del pan es... Carlos, nós perdemos o áudio. Sí, sí. Agora voltou. El futuro del pan es fermentación natural, ¿ok? Porque fermentación natural es mucho mejor que solamente utilizar fermento biológico, por las razones que los microorganismos
convierte todos los nutrientes presentes en la farina en cosas que nuestro cuerpo puede absorber. Por eso es que en el futuro, todo el pan, eso es mi sueño, que en el futuro todo el pan es hecho con fermentación natural. ¿Cómo lo hemos hecho durante 5.000 años? ¿Ok? Los últimos 150, 170 años es una disrupción, ¿ok? Del mundo de la panadería. Es una etapa que debemos olvidar. Esquecer. Entender realmente lo que es fermentación natural, hoy estamos capaces de hacerlo, porque tenemos estudios científicos, tenemos tecnologías para mantener en el frío las fermentas natural. Y todo ese conocimiento va a contribuir al futuro del pan y el futuro, por seguro, es fermentación natural. Si queremos como industria o el mundo de la panadería, en inglés decimos the baking industry, pero es toda la gente que hace pan, aprender del pasado para continuar de mejorar el pan, y fermentación natural es uno de los ingredientes principales para hacer un buen pan para nuestra salud, con mucho sabor y una vida útil y una historia. Todo eso es unido en fermentación natural. Ô, Carlos, e uma última pergunta que eu vou fazer para você que história é essa de fazer pão em Marte? História de? Fazer pão em Marte. Pão em Marte. Oh, não Marte, entiendes. Marte é o planeta Marte. Ah, ok. Sí, eso. Bread on Mars. Mira, escucha, Yes. yo no soy fan de Star Wars, Star Trek. A mí, yo no soy para science fiction, pero la idea de decir, ok, vamos a abrir la primer panadería en Mars, nos permite de pensar diferente, de estudiar cosas aquí para mejorar la calidad de pan aquí en la tierra, para mejorar cómo hacemos granos en el futuro. No sé si tú has visto en Netflix el testimonio de David Attenborough sobre el futuro, las cosas que él dice que debemos hacer atención al clima, a todas esas cosas. El proyecto de hacer un pan para Mars es estudiar cómo mejorar, cómo hacer la cultivación de granos sin pesticidas, con menos agua, con al interior, abajo en el desierto, porque tenemos mucho espacio en el desierto. Abajo, si podemos hacer o cultivar granos en la tierra con agua que es presente en el desierto, pero profundo, con luz o energía solar. Esas son cosas que en la estudia o la idea, el proyecto de hacer una panadería en Mars, esas son cosas que estudiamos aquí y que vamos primeros de andar a Mars, vamos a utilizar aquí en la Tierra, porque es el futuro también hacer comida de una manera ecológica y sostenible y para cultivar la tierra y para asegurar el futuro del ser humano.
Muito legal. Esse é um projeto da Puratos, porque, como o Carlos explicou mesmo, existe já vários estudos falando que existe possibilidade de ter vida em Marte, e já estão estudando algumas possibilidades, e a Puratos abraçou esse projeto também, então está fazendo alguns estudos, são estudos muito sérios mesmo, para poder entender como o ser humano se alimentaria lá. E eles viram que o pão poderia ser uma da fonte de alimento, né? E por isso a Puratos está estudando isso seriamente com pesquisadores para entender qual é a possibilidade de se fazer isso em Marte. Mas, como o Carlos mesmo disse, é muito mais para a gente poder entender nosso próprio planeta e como fazer isso de uma maneira mais sustentável, com menos quantidade de água. Enfim, isso é para ajudar o nosso planeta mesmo, porque todos esses estudos que são, né, que visam explorar um outro planeta, alguma coisa assim, acabam surgindo várias ideias que são aplicadas no próprio, né, no nosso próprio dia a dia. Carlos, eu queria te agradecer de novo. Obrigado. Eu estou com o Vitus aqui e estou cuidando muito bem dele. Ele está muito forte, está bonito mesmo. Você vai ficar feliz em vê-lo, viu? Ele vai voltar um pouquinho melhor, mais bonito. Ele sabe sambar já também, jogar. Então, ele vai animar aí vai fazer um carnaval aí na biblioteca da fermentação natural em San Vito, viu? Uau, sim. Então, muito obrigado pela Muito atenção, obrigado. carinho de sempre. Okay. A FIPAM é uma plataforma que tem uma abrangência muito grande no Brasil. Ela, né, vários panificadores participam da FIPAM, dessa vez está sendo online, e você participaria da feira, né, da FIPAM. Infelizmente, nós não tivemos por causa do Covid, mas o convite está estendido ainda para a próxima etapa da FIPAM, que talvez seja o ano que vem, né, se tudo der certo. Sim. A gente gostaria de ter você aqui para falar sobre fermentação natural, ao vivo. Com muito gusto, Johannes. Obrigado para darme a possibilidade de apresentar este projeto e grande abraço a toda a gente de FIPAM e hasta a próxima. Ótimo. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Carlos Metz e, como eu disse para vocês, eu estarei no dia 16, às 16 horas, para responder, né, as perguntas que eventualmente vocês tiverem. Mas eu reforço mais uma vez os canais em que o Carlos Metz apresenta suas ideias, não só os filmes, que são muito interessantes, mas tem várias dicas de como usar a fermentação natural, de como não desperdiçar a fermentação natural. Então, no Instagram, Sourdough Librarian, e no Instagram do Carlos Metz. Depois nós temos no YouTube, ou então no Quest for Sourdough. O Quest for Sourdough é uma plataforma, é uma biblioteca virtual em que você pode catalogar sua fermentação natural, que é muito interessante, porque você coloca lá a maneira como você faz seu fermento natural e ela te dá um diagnóstico no final de que perfil ela tem, e aí você conhece melhor sua fermentação natural. Não é isso, Carlos? Sim, exato. É para muito registrar. Obrigado, então. Isso. Toda a gente que tem massa fermentação natural podem registrar. Ok? Isso. Nós já temos 52 brasileiras. Saludo. E espero mais lá, hein, gente? Um abraço para vocês. Abraço. Tchau. Tchau, Carlos. Um abraço.